Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente. E hoje eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram na sexta-feira, né? Sexta-feira eu coloquei lá um post no Stories para vocês digitarem a pergunta, mandar que eu ia responder. Então eu selecionei 3 perguntas, até para o vídeo não ficar muito comprido, mas eu vou tentar fazer mais vezes isso, beleza? Espero que vocês gostem desse formato aí de respondendo perguntas. E a primeira pergunta que eu selecionei é essa daqui. O que acontece se eu pegar 2 fios de 127 volts de casas diferentes e juntar um com o outro? Eu imagino que ele quer dizer pegar uma fase de cada casa. Aí são 3 situações que podem ocorrer, tá? Depende muito do tipo de instalação, então não tem uma resposta certa o que acontece, tá? Por quê? A primeira situação seria o seguinte, na rua eu tenho o trifásico normal, né? E aí, cada casa, vamos supor uma casa bifásica, até para ficar mais simples o exemplo. Então a casa A está ligada na fase R e a casa B também está ligada na fase R, tá? Então, se eu medir uma fase contra outra fase, teoricamente era para ser 0 volts, não era para acontecer nada, entendeu? Só que, lógico, existe diferença de cargas entre elas, existe uma impedância, seção de cabo diferente entre elas. Então, na prática, vai aparecer uma diferença ali de potencial. 1, 5, 10 volts, não dá para saber assim, sem ter mais informação, mas vai aparecer alguma coisa. E nessa situação, se você encostar um no outro, vai circular uma corrente, que pode ser também 1, 10, 100, 200 amperes. Não tem como sabe só com isso de informação. Então, a primeira coisa que poderia acontecer é isso daí, uma sobrecarga nos cabos, vamos dizer, uma circulação de corrente indevida, tá? E uma outra situação, vamos supor que a casa A está na fase R, nesse caso, só que a casa B agora está na fase S. E cara, se eu juntar essas duas fases, eu estou fazendo um baita curto bifásico 220 volts, entendeu? Então, não faça isso, eu não recomendo, nem tente fazer um negócio desse, porque é um risco altíssimo, você pode gerar um grande arco elétrico aí, né? Um curto-circuito sério que, na melhor das hipóteses, algum disjuntor desarma, né? E na pior das situações pode ter sérios danos aí a cabos, princípio de incêndio, nossa, situações grandes. Então assim, nem tente fazer um negócio desse. A título de curiosidade é isso. Ou eu vou ter uma corrente indevida circulando, ou eu vou gerar um curto-circuito ali. Então não faça, beleza? Antes de ir para a segunda pergunta, eu vou pedir para vocês, por favor, gente, que se inscreve no canal, né? Tem um botão vermelho, inscrever-se, não sei se está desse lado ou desse lado, depende para computador e para celular, cada um fica de um lado, né? E quando você clica nesse botão inscrever-se, você também pode ativar as notificações, clicando num sininho que aparece, um sininho cinza. Fazendo isso, além de vocês receberem todos os vídeos novos em primeira mão, quando ele é lançado, né, você já recebe na notificação, então você também incentiva o canal a crescer, né? Quanto mais inscritos no canal, o YouTube vai divulgando mais o canal, então mais gente vai recebendo esse tipo de informação, tá? Então se você acha útil esse conteúdo, vai aí, se inscreve no canal, porque isso ajuda, incentiva o canal a ser divulgado para mais pessoas que às vezes têm a mesma dúvida que você, né? E também dá um curtir no vídeo se você está gostando, se você gostar no final também, e comenta, tira dúvidas, sugestões, vai escrevendo aí embaixo. Segunda pergunta então, por que usamos 220 em alguns aparelhos? Economiza energia? Essa é uma dúvida bem comum de se encontrar, bastante gente tem aquele mito, 220 economiza mais ou não do que 127, alguma coisa do tipo, né? 220 é usado em instalações em alguns países, né, cidades, porque ela é mais econômica no sentido da obra ser mais econômica, tá? Porque com 220 você precisa de menos corrente para manter a mesma potência do que você usaria em 127 volts. Não sei se ficou claro, mas vamos de novo. Imagina assim, você tem um aparelho de 2.200 watts, certo? Em 220 você consome 10 amperes, certo? Corrente circulante é 10 amperes. Em 127 é 17,3 ampere, entendeu? Então você precisa de cabo maior, disjuntor maior, né? Toda uma instalação mais parruda ali para essa corrente circulante. Imagina numa coisa muito maior, você usa muito mais cabo. Então, não é que ele economiza mais energia. O relógio seu vai marcar 2.200 watts do mesmo jeito. Você vai pagar o quilowatt-hora igual. E não vai ser mais econômico. Existe ali um pouquinho mais de eficiência devido à perda nos cabos, mas, cara, é muito pouco, nem pode contar com isso, assim. Então a instalação de 220 ela é mais econômica em termos de montagem da obra, né? Por isso que fábricas usam 380 volts, 440 volts, 690 volts, né? Para economizar em cabo. E é o mesmo motivo porque que na sua rede elétrica, a rede da cidade, né?
ela é distribuída em 13.800 volts para ter grandes distâncias, porque daí com uma corrente menor você perde menos tensão ao longo do cabo, a queda de tensão é menor, né? E também da usina até as nossas casas são 138 mil volts, pelo mesmo motivo, você percorre quilômetros com uma corrente menor, a mesma potência, porém corrente menor, então você perde menos nos cabos, né? E 220 é isso, você consegue pôr cabos mais finos, você acaba perdendo menos nos cabos, mas a potência é a mesma, sabe? Não tem essa de economizar energia aí dentro, assim, sabe? Tão nítido. Existe, como eu falei, um pouquinho mais de eficiência, depende muito do tipo da instalação. Se você economiza e coloca o cabo bem no limite, na verdade as perdas de um sistema 127-220 pode até ser a mesma, né? Então você não pode contar que ele economiza mais energia, tá? A terceira pergunta é essa daqui. Tomadas de uso geral de 127 volts do nada viraram 220 volts. O que aconteceu? Essa é um clássico, muita gente tem esse tipo de problema, tá? E o que acontece é o seguinte, o seu neutro em algum ponto ele rompeu, é isso que aconteceu. Esse tipo de falha ocorre justamente, por exemplo, uma casa bifásica, né? Você tem que ser bifásico no mínimo para acontecer isso, senão no sistema monofásico não acontece. Então você tem uma casa lá bifásica, né? E uma tomada entre um fase neutro e entre outra fase e outra tomada, né? E aí, se o neutro tem um mau contato lá no padrão de entrada, no quadro, e rompe ali, o que vai acontecer? Se você ligar uma baixa impedância em uma das tomadas, vai aparecer a tensão bifásica do outro lado da tomada, entendeu? Na outra tomada, então vai aparecer 220 volts lá. Né? Se você tem lâmpadas num circuito, às vezes na tomada aparece já 220 volts do outro lado, e a lâmpada não acende, isso que é mais engraçado. Quando você coloca uma carga lá, aí começa a circular corrente, aí de duas uma, ou vai queimar alguma coisa, porque você vai colocar, por exemplo, 220 volts em cima da lâmpada, né? Ou vai ter um desequilíbrio forte, do tipo 170 volts em cima de algum equipamento e uma tensão menor no outro, sabe uma coisa assim? Depende muito, isso daí é um vídeo que vale até a pena, de repente, responder com mais calma em outro tipo de vídeo. Mas a princípio, assim, quando isso acontece, ou rompeu o neutro, ou, claro, assim, do nada virar 220, cara, só se alguém na rua lá, a concessionária só mexeu na rua e ligou errado algum cabo lá, não é possível, mas daí todo mundo na rua ia estar sofrendo igual isso daí, tá? Então, é essa daí. E a quarta e última pergunta é o seguinte: meu chuveiro é de 7.500 watts, às vezes desarma o disjuntor, posso colocar uma resistência de 6.500 watts? Também é o tipo de pergunta que parece muito simples, né? Era muito fácil responder, pode ou não pode, mas a gente tem que voltar um pouco mais. Assim, antigamente as casas eram projetadas para chuveiros de 4.600 watts, 4.400 watts, né? Isso assim, 30 anos, 40 anos atrás. Aí começou a vir chuveiros mais potentes. Então, assim, de uns 20 anos para cá, é comum um chuveiro 5.500 watts. Então, muita gente começou a projetar as casas tomando como base a maior potência 5.500 watts para um chuveiro. Então você vai lá e coloca um cabo 4 milímetros, um disjuntor de lá de 25, às vezes de 32 amperes, depende do que você está fazendo ali, tá? Então, se você vai lá e troca seu chuveiro, coloca um chuveiro desses novos, eletrônico, ducha, cheio de coisa tal, 7.500 watts, pode baixar a resistência? Isso daí já é uma questão que o fabricante tem que responder pra gente. Eu sei que tem chuveiros que ele é lançado em duas versões. Por exemplo, 7.500 watts e 6.800 watts, tá? E tem que entender o fabricante ou um revendedor, um distribuidor, tem que falar se é só trocar o refil mesmo, tipo, se eles são os mesmos aparelhos, né? Se é só o refil que muda, aí talvez até possa, mas daí é o fabricante do chuveiro que tem que falar. Agora sim, abaixar de 7.500 watts para 6.500 watts, 6.400, 6.800, depende aí do modelo, pode não ser a solução certa para esse problema que você está tendo. Porque às vezes, abaixar para esse tipo de potência vai continuar desarmando do mesmo jeito, entendeu? Vamos supor que a sua casa foi projetada para um chuveiro de 5.500 watts. De 5.500 watts para 6.800, cara, é uma diferença muito grande, sabe assim? Para cabo. Então, se o seu está com um cabo 4 milímetros aí, um disjuntor, sei lá, de 25, 32, sabe? A instalação sua não está adequada para um chuveiro dessa potência. Eu recomendaria, primeiro, você investigar a sua instalação elétrica. Se você tem dúvida ou não, entre em contato com um eletricista, um técnico, né, para averiguar a situação da sua casa. E ou você troca o chuveiro, ou você entende junto com o fabricante do seu chuveiro, liga lá para o saque deles, manda um e-mail, tira dúvida, ou com um revendedor, uma loja aí, se pode trocar o refil dele para uma potência diferente ou não, se é o mesmo tipo de resistência, né? Que se for ter que adaptar a resistência, aí com certeza a minha resposta já é não.
Se você tiver que fazer qualquer tipo de adaptação para trocar resistência, não é para trocar, é por segurança. Agora, se o chuveiro é vendido em 2 versões e é só trocar o refil, confirma com o fabricante do chuveiro se pode ou não. Mas a minha resposta é, primeiro entenda o que acontece na sua casa para saber se você pode ter um chuveiro de 6.800. Às vezes você está achando que diminuir a resistência vai resolver o problema e não vai. Então, minha resposta é entenda primeiro e depois pense no chuveiro, beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Respondi aí 4 perguntas que me mandaram. Eu vou tentar fazer mais vezes isso daí, de repente tentar um quadro semanal, não sei. Tô testando umas coisas diferentes no canal, espero que vocês gostem. Comentem aí, tirem dúvidas, deem sugestões aí pra gente entender o que vocês querem assistir aqui no canal, tá? Então é isso, muito obrigado. Peço de novo, se inscreve no canal, não se esqueça. E beleza, até a próxima.